continuidade do propósito que vocês estudaram com o Rodrigo aí semana passada, ser semelhante a Jesus. Porque se a gente é semelhante a Jesus, uma das marcas de Jesus é ser servo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Rei, Senhor de todas as coisas, Ele foi servo. E se nós desejamos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos ser servos, né? Aprender a servir, né? Se colocar como servo, como o último, e deixar o outro ser o primeiro, né? O título dessa aula 6 aí na apostila é moldado para servir a Deus. Está lá, ó, moldado para servir a Deus. Mas a primeira coisa que eu queria fazer nessa aula é transformar esse título aí. Ao invés de moldado para servir a Deus, transformado para servir a Deus. Porque moldado é a primeira forma que a gente toma, né? E nem sempre a primeira forma que a gente ganha é a forma que Deus tem para nós. Nós, na verdade, precisamos ser transformados, né? Porque a gente tem uma primeira vida e uma segunda vida. Uma primeira vida sem Cristo, né? Que muitas vezes ela é formada sem Cristo, moldada sem Cristo, e depois nós precisamos passar por uma transformação. O que é uma transformação? Você tinha uma forma, aí você passa a ter outra forma. Você tinha um molde, um modelo, agora você passa a ter outro modelo, outro moldado de outra maneira. Então o título que eu queria dar para essa nossa aula de hoje é transformado para servir a Deus. Ou seja, quando você é transformado, você é transformado para servir a Deus, para esse fim. Você ganha uma nova forma, e essa nova forma é para servir a Deus. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre identidade. Sobre identidade. E à medida que nós nos tornamos semelhantes a Jesus, nós, a cada dia que a gente se aproxima mais, busca se aproximar mais da semelhança de Cristo, cada dia mais a gente encontra a nossa identidade. A nossa identidade, aquilo que a gente encontra em Cristo. E as pessoas que estão longe de Cristo tendem a perder a sua identidade. E uma das nossas marcas da identidade é servo, né? E a gente precisa encontrar isso, ser servo. Quando eu falo isso, sim, que sobre identidade, e que quando a gente está afastado de Cristo, a gente se afasta da nossa identidade. Assim, vou pegar um exemplo aí bem drástico, bem claro, assim, do que acontece com a pessoa quando ela se afasta de Deus e às vezes numa busca de uma identidade dela, mas na verdade ela está se afastando cada dia mais da sua identidade. Não sei se vocês viram outro dia, o homem diabo e a mulher demônio. Vocês viram isso? Não viram, não? É um rapaz e uma mulher, um casal, né? E eles... Aí tem a foto deles antes e depois. Antes você vê que era um casal bonito, assim, eles faziam academia, um casal assim, de boa aparência, mas começaram com tatuagem, botar largador Isso aí foi nisso, botar largador nas orelhas, que é aquelas anéis que botam dentro da orelha e tal. Mas só que acontece, eles insatisfeitos, em busca de uma falsa identidade, implantaram chifre, cortaram a língua no meio. Tem pessoal que gosta de cortar a língua no meio, tatua a íris do olho, a parte branca do olho fica vermelha, ou toda preta. Um acha que tem um olho vermelho, o outro tem um olho todo preto, que tatua a parte branca do olho, aí o olho fica todo preto, esquisito, assim,
com chifre, a língua partida no meio. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa, aí tem a foto dela antes e depois, cheia de tatuagem no rosto, no corpo, troço pendurado nas orelhas, na sobrancelha. E eles acham que aquilo é a identidade deles, que eles estão encontrando a identidade deles. Eles se iludem dessa maneira. Eles acham que aquilo ali é o que eles são, né? Mas o que eles são não, o que eles são é o que eles eram, mas só que eles não estavam satisfeitos com aquilo que eles eram, porque eles não estavam andando com Deus, não conhecem a Deus. Deus nos fez cada um de forma única. E o que a gente vai estudar nessa aula aqui é que Deus nos fez únicos. Deus não nos fez para sermos iguais a ninguém. Deus nos fez único, uma pessoa única, porque você, com a sua personalidade, com o jeito que você tem, Ele tem um propósito nisso, naquilo que você é. Então, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente reforça a nossa identidade daquilo que a gente realmente é, daquilo que Deus realmente nos criou para ser, e não para a gente, porque a gente tem uma contribuição a dar ao mundo com aquilo que a gente é. Todos nós temos um toque especial, um detalhe especial do qual o mundo precisa. Um jeitinho especial, um olhar especial. Cada um de nós tem algo especial que Deus colocou dentro de nós, que é importante para fazer diferença nesse mundo. E à medida que a gente se achega a Deus, essas qualidades, essas potencialidades, elas vêm se tornando mais presentes, mais claras em nós. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? E aqui na lição vai dizer que você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. A gente não veio aqui só para curtir a vida. A última aula que eu dei no início da aula, eu falei quem vem aqui a passeio, né? Não sei quem lembra, não é? Quem veio ao mundo a passeio? Foi Satanás, né? Que Deus, quando chamou ele lá, que ele estava lá para... Deus ia dar permissão a ele, ao diabo, para que ele tentasse a Jó, né? Provasse a Jó. E Deus pergunta para ele, de onde você vem? De passear e rodear pela terra. Então, o diabo, o que é que veio para passear? Nós não. Nós temos uma contribuição a dar. Deus nos criou para que a gente pudesse fazer diferença. E Deus nos criou diferente uns dos outros, para que cada um pudesse dar o seu toque específico. Nunca se ache inferior a ninguém. Nunca se ache incapaz. Deus nos fez único, porque Ele tem um propósito específico também para cada um de nós. Algo específico para que cada um de nós faça, para que nós possamos servir. Amém, irmãos? Você foi criado, salvo, chamado e transformado para servir a Deus. Em Efésios 2:10 está escrito: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Essas boas obras são o serviço que Deus espera que façamos para Ele nesta terra. Aí aqui eu só queria abrir um parênteses, porque há muito engano em relação a isso. Até na última vez que eu preguei, tive a oportunidade de estar ali à frente, eu falei um pouquinho sobre isso. Há um engano de que as obras salvam, né? Vou realizar boas obras, porque esse é o caminho para a salvação. As obras não salvam, mas são a marca da salvação. O serviço, o servir ao próximo, o servir a Deus, é a nossa marca de fé, é uma evidência da nossa fé. A gente é salvo pela nossa fé, por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente acredita, né? Mas se a gente crê que Cristo morreu por nós, a gente tem que crer no resto todo, né? A gente tem que crer em tudo. E em crer em tudo, Deus nos diz que nós precisamos amar nosso próximo.
E como é que a gente vai demonstrar amor pelo nosso próximo? Com serviço, com obras. Não é só com palavras, mas com obras, com serviço, com ação. Então as obras são a evidência da nossa fé, né? O livro de Romanos vai falar muito sobre a fé, que a fé salva. Aí você vai chegar lá no livro de Tiago, você vai dizer que ele vai falar muito das obras, mas é nesse sentido. No dia que você for estudar a Bíblia, você de repente ficar um pouco confuso, quando chegar lá em Tiago, fala tanto de obras, mas porque as obras são a evidência da nossa fé. É o que tem que saltar em nós. Assim, é o que demonstra a nossa fé. Se nós temos fé, nós realizamos obras, nós servimos. Amém, irmãos? Amém? Para os cristãos, então, servir não é a opção, mas a essência da vida. Jesus, o nosso modelo, disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Após lavar os pés dos discípulos, ele também lhes disse: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu mesmo sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. Ou seja, se nós cremos, Jesus tem que ser o nosso modelo. E o que o nosso modelo nos ensina? Que nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Assim como ele, que era o próprio Deus, Senhor, ele vai dizer, ele começa esse versículo aqui dizendo: vocês viram para os discípulos, né? Diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, não chamam? Pois é, mas eu não vim aqui para ser servido por vocês, eu vim aqui para servir. E vocês tenham isso por modelo na vida de vocês. E as palavras que Jesus nos diz hoje também, nós precisamos servir, porque à medida que nós servimos, nos tornamos servos, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Jesus mesmo falou: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Antes de Deus o criar, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse na terra. Isso que eu estava falando, que Deus nos criou com algo especial. Ele, quando nós fomos formados ali na barriga da nossa mãe, antes daquilo ali, Deus já tinha um propósito específico para nós. Ele já colocou em nós alguns talentos, algumas características específicas que são para que a gente cumpra um propósito determinado por Deus. Deus tem um propósito específico para cada um de nós, e isso se evidencia naquilo que Ele colocou em nós. Algo específico, algum dom, algum talento. E ele vai dar aqui, o autor aqui do nosso estudo, ele vai dar o exemplo aqui de Jeremias. Jeremias, lá no livro de Jeremias 1,5, Deus vai dizer para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus já tinha para Jeremias um propósito específico. Deus já formou ali Jeremias para aquele serviço. E Deus tem um serviço para cada um de nós, específico para cada um de nós. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós conhecemos melhor aquilo que a gente é e as nossas características. E cada dia que nós nos aproximamos mais do Senhor, mais se evidenciam em nós os dons que Ele tem nos dado, né? E isso é que a gente tem que buscar, esse propósito específico, conhecer aquilo que a gente é. Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o seu ministério, e jamais desperdiça coisa alguma. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-lo para a sua glória. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. A gente começou dizendo que, até mudei, né, o título do nosso estudo aqui, de moldados para servir, para transformados para servir. Transformados, como eu falei, quando a gente ganha uma nova forma. A gente tinha uma forma,
e a gente é transformado por Deus e ganha uma nova forma. Ele vai usar essa palavra forma, num acróstico aqui, ó, tá ali, não tá, onde está aqueles pontinhos ali, você vê as maiúsculas ali, está escrito de forma, né? É a nova forma que Deus nos deu, e cada letra ali, ela representa algo específico em nós, algo que determina a nossa forma, aquilo que nós somos. São algumas características ali, algumas questões ali que definem a nossa forma, aquilo que a gente é. E ele vai dizer ali para o F, formação espiritual, que está relacionado aos nossos dons espirituais, opções do coração, que está ligado àquela nossa paixão, o fogo que arde dentro de nós, que nos impulsiona, o que nos move, os recursos pessoais, que são o que? Nossos talentos naturais que Deus nos deu, que nós já nascemos com ele, nosso modo de ser, ou seja, nossa personalidade, aquilo que nós somos, né? E áreas de experiência, o que é nossa maturidade, aquilo que a gente já viveu em nossa vida. Então essas 5, ele coloca aqui como essas características que determinam aquilo que a gente é em sua amplitude, em sua forma completa, o que nos define. Essas questões aqui são aquilo que nos define, nossa formação espiritual, ou seja, nossos dons espirituais que Deus nos dá, as opções do coração, ou seja, aquilo que te move, a sua paixão, o que está dentro do seu coração, os seus recursos pessoais, ou seja, os seus talentos naturais, o que você já nasceu com você, aquilo que você faz na sua profissão, o nosso modo de ser, ou seja, nossa personalidade, e as áreas de experiência, ou seja, aquilo que a gente já passou pela nossa vida. Isso determina aquilo que a gente é. Isso define o que a gente é. Define a nossa forma. E Deus, quando nos transforma, Ele atua em todas essas áreas da nossa vida. Ele precisa atuar em todas essas áreas da nossa vida, nos transformar para nos fazer servos. E agora a gente vai começar a ver que cada item desse separado, para a gente dar um pouquinho mais fundo, ele começa ali com formação espiritual. Formação espiritual diz respeito aos dons espirituais concedidos por Deus. Esses dons espirituais são concedidos por Deus à medida que a gente entrega a nossa vida para Cristo. Quando a gente ainda está lá no mundo, a gente ainda não tem esses dons espirituais. Esses dons espirituais, eles são incorporados à nossa vida, aquilo que a gente é, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, esses dons espirituais começam a ser ministrados em nossa vida. São capacidades especiais, né? São dons que Deus nos dá no campo espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais, os quais são habilidades especiais concedidas conforme a sua vontade para o serviço a Ele, à igreja e ao mundo. Então, qual é o objetivo dos dons espirituais que Deus nos dá? Servir a igreja, servir as pessoas, servir ao mundo, servir a sua igreja, servir ao seu próximo. Não são para você. Os dons espirituais não são para você, para servir a você, são para servir o próximo. E muitas vezes a gente deixa de desfrutar dos dons espirituais e ser usado por Deus, porque a gente não se coloca a serviço. Que os dons se manifestam em nossas vidas a partir do momento que a gente se coloca a serviço, a gente começa a servir. Deus não vai te dar um dom, você vai acordar, agora estou com um dom de profeta, estou com o dom de curar, estou com o dom de realizar milagres, estou com o dom de ensinar. Esses dons vão se manifestar à medida que você se dispõe a servir, né? À medida que o irmão, estou precisando de você na minha casa, aqui, uma palavra, um conselho, aí você tem duas opções, ou você vai falar, eu não tenho condições de dar um conselho, ou falar, vou tentar, vou aí te ouvir, de repente Deus me dá uma luz. Aí à medida que você vai lá, de repente Deus te dá um dom de aconselhamento. Mas tem que se colocar a serviço. Os dons se manifestam à medida que a gente se coloca a serviço, se coloca à disposição.
Tá certo? Não fique esperando. Aqui ele vai dizer, antes aqui ele disse que Deus capacita. Deus, quando nos dá uma missão, Ele nos capacita. Só que muita gente às vezes está esperando a capacitação para depois aceitar a missão, não é? Mas quero te dizer, muitas vezes você tem que aceitar a missão e durante a missão Deus vai te capacitar, né? Deus muitas vezes chega primeiro com a missão para você, com um serviço, estamos precisando disso. Você fala, mas não tem capacidade, não tem condições. Não, se Deus está te dando a missão, Ele vai te capacitar. Então, às vezes a gente precisa se colocar. Muitas vezes a gente não tem conhecido nossos dons espirituais, porque a gente não tem se colocado a serviço, não tem aceitado a missão, né? E aí eu queria ler com vocês aí um texto lá em 1 Pedro 4, de 10 a 11, que vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão dos dons e para que eles servem, qual é o objetivo deles. 1 Pedro 4, 10 e 11. Meu amor, Angélica, pega um copinho d'água para mim, por favor. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Desse texto podemos extrair que a gente pode tirar algumas coisas desse texto para a gente aprender, né, sobre... Obrigado, meu filho. Vou botar aqui, senão vai acabar acontecendo um acidente. Resolvi sentar aqui com o copo d'água aqui. Desse texto a gente pode extrair algumas coisas. Cada crente recebeu pelo menos um dom espiritual. Algum dom espiritual você tem, certo? Algum dom espiritual você tem, você possui. E eu vou te dizer, muitas vezes a gente acha que o dom espiritual é permanente. A gente recebeu e ele nunca mais vai embora, né? E tá com a gente ali. Não, Deus pode dar um dom específico, numa hora específica, e de repente você nunca mais vai experimentar aquilo. De repente Deus quer te usar num momento específico, para uma missão específica, que naquele momento Deus vai te dar um dom específico ali, e Deus vai te dar uma capacitação especial naquele momento, e você vai usar, e depois de repente você não vai mais viver aquilo. Às vezes acontece isso. Assim como Deus pode dar dons a você, que você vai precisar desenvolver. Às vezes Deus, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês. Carlos Eduardo sempre deu aula? Não. Sempre fui muito tímido. Era daqueles alunos na escola, quando falava que tinha trabalho em grupo de fazer apresentação, apavorava, tremia, ficava temendo aquele dia como se fosse, né, o dia da forca, né, o dia do desespero, né? Mas com o tempo a gente vai vencendo. Deus vai ministrando a gente dons, talentos, capacidade. Vão surgindo oportunidades. De repente um dia te chama, você quer dar uma aula? Você vai dar a primeira aula vai meio capenga, meio devagar, esquisito. Depois a gente vai melhorando um pouquinho. Hoje eu acho que eu estou melhor um pouquinho do que quando comecei, mas a gente vai desenvolvendo o nosso talento, o dom que Deus nos dá. Então a gente vai conhecendo melhor o dom que Deus nos dá, e a gente vai servindo melhor, não é? Outro ponto aqui, os dons espirituais são dados para o serviço dos outros e não para benefício próprio. Infelizmente, muitos têm buscado os dons para ter glamour, para aparecer, não é? Os dons não são para você aparecer, não são para as outras pessoas bater palma para você. Não, os dons que Deus coloca para nós, que Deus nos dá, são para servir. E muitos deles, eu estou aqui dando aula, de repente Carlos Eduardo, acho que Deus deu um dom espiritual para ele, que quer de repente ensinar, assim como deu a outros. Estou aqui, os irmãos estão sentados aí. Significa que vocês não têm dons? Não, muitas vezes os dons de vocês vão se manifestar no silêncio.
no dia a dia com outras pessoas, na sua casa. Nem todos os dons são dons que saltam os olhos, que aparecem, são evidentes, né? Fala, minha irmã. Uhum. 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 Aham. Aham. É verdade. Infelizmente isso acontece. E a gente tem que ter muito temor diante de Deus do nosso dom que Ele nos dá. Irmãos, muitas vezes eu fico numa agonia. Antes da aula aqui, ou antes de pregar, ou antes da Angélica. A Angélica sabe, eu fico agoniado, fico ali, um temor mesmo de Deus ali. Falar, meu Deus, será que eu tenho capacidade realmente para isso? Será que tem condições realmente de estar ali e transmitir aquilo que Deus, que o Senhor realmente quer que eu transmita? Será que eu fico ali temeroso? Eu fico porque não é de mim, eu dependo dEle. Quando estou aqui, eu estou dependendo do Senhor. Se fosse de mim, eu não estaria aqui. E muitas vezes a pessoa ganha uma confiança, como a irmã está falando ali, e perde esse temor a Deus. Mas isso é o que precede a queda, meu irmão. Tem muito ilusionista aí hoje, tem muito artista, já perdeu o dom dele e continua fazendo arte, não é verdade? Não é mais dom, virou um espetáculo. Infelizmente, Deus atirou o dom dele e ele nem percebeu. Ele agora está fazendo espetáculo, fazendo show, né? E às vezes Deus na sua misericórdia ainda usa, não é? Porque Deus usa quem Ele quer, não é? Mas a gente tem que ter muito temor a Deus diante daquilo que Ele nos dá, porque isso não é nosso, é dEle. É talento que Ele nos confiou. É talento que Ele nos confiou. A gente precisa usar, a gente precisa desenvolver. Mas é algo que Ele nos deu para servir os nossos irmãos. Amém? Deus espera que usemos os dons recebidos com fidelidade. Relacionado a isso que eu estou falando, sermos fiéis a Ele, ao propósito que Ele nos deu. Não usar para qualquer coisa, não é? Não usar de forma irresponsável. Agora tem um dom de profecia, eu saio entregando qualquer palavra que eu recebo para as pessoas, sem um mínimo de temor, sem um mínimo de responsabilidade, né? E de repente vou começar a falar coisas que vêm do meu coração e criar falsas expectativas no coração do meu irmão. É muita responsabilidade. O dom de profecia, de você chegar para uma pessoa e dar uma palavra profética para ela, é uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes você está brincando com o coração daquela pessoa. Ela está pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo uma resposta. Você vai, sabe daquela situação, chega lá e dá uma palavra para ela, como vinda de Deus, e não é uma palavra vinda de Deus, você vai criar uma falsa expectativa no coração daquele irmão, e algo que deveria ser para abençoar, vai trazer algo ruim para ele. Se vocês procurarem na internet, tem um testemunho muito interessante. Não sei quantos conhecem aí Paulo César Baruch, um cantor aí, né, evangélico e tal. Ele já é casado já há mais de 10 anos, eu acho. Eles não têm filhos. E ele faz um vídeo junto com a sua esposa para falar aos irmãos, dar o testemunho dele, falar que Deus não deu a eles filhos. Mas ele falando ali naquele vídeo, quantas vezes em muitas igrejas que eles iam, viam a irmãzinha lá dar uma palavra profética, ela ia engravidar no outro ano, que no outro ano, quando eles voltassem, já estaria com o neném e tal, e aquele negócio todo, falando para agradar ali, mas não era uma palavra de Deus. Porque eles oraram, eles buscaram, cansaram, eles falam no vídeo lá, a gente fez propósito com Deus, a gente jejuou, a gente buscou e tal, mas não concedeu a Deus nos dar um filho. E ele pedindo lá no vídeo, quando a gente for ministrar, você não diz nada para a gente, mas não, que isso nos magoa, isso nos entristece. Diz só que você nos ama, que você está orando por nós, né? Então
temos que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, muito temor. Porque muitas vezes uma palavra que é para ser uma palavra de bênção, pode ser uma palavra de maldição na vida daquele irmão, né? Então a gente tem que ter muito zelo com os dons espirituais, a gente tem que ser fiéis aos dons, a gente tem que fazer aquilo que realmente Deus colocou. Outra coisa aqui, que destacar aqui, os dons são variados, existem vários dons. E a gente daqui a pouquinho a gente vai ler alguns textos aqui que falam de alguns dons. E creio que não está amarrado só naquilo ali não, aquilo ali, eu creio numa diversidade muito maior de dons. Deus capacita, é Deus extremamente criativo, assim, em associar as coisas, em juntar uma coisa com a outra e criar um novo dom de acordo com a necessidade. Então os dons são variados. Já são 9 os dons espirituais ali, tudo certinho. Isso aí é a nossa mente que a gente faz para poder a gente entender. A gente como ser humano, homem, a gente precisa organizar as coisas, sistematizar, né? Mas Deus não tem necessidade de nada disso não, né? Deus está livre, não precisa ter essa racionalidade, essa coisa organizada conforme a gente precisa. A gente é limitado, a gente precisa ter as coisas organizadinhas, dar o nome para os bois, tudo direitinho. Mas agora Deus não, Deus tem liberdade para fazer. Outra coisa, os dons devem ser... Fala, meu irmão. Aham. Uhum. 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 Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Com certeza. Aham. Uhum. Uhum. Aham. É um Deus que é poderoso, é capaz de realizar todas as coisas, mas você não pode chegar dizendo que, mas só que Deus, ele é soberano. As pessoas morrem, ficam doentes, e às vezes Deus tem propósitos nisso. Deus tem propósitos nisso. Deus às vezes ele cura também, tira da doença de forma sobrenatural, tira. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, não depende da gente. É graça dele, é bondade dele. Bondade, eu usei, bondade dele, Deus é sempre bom, quando cura e quando não cura. Mas sim, é o toque dele, a hora que Ele quer, para cumprir um propósito. Por isso que a gente está estudando sobre propósito aqui. Deus tem um propósito maior. O propósito dele para nós não está nessa vida. O propósito de Deus não é que você tenha saúde plena a vida toda, né, nesse mundo aqui, não é? Deus tem um propósito em todas as coisas. Se fosse assim, crente não ia ficar doente, não ia morrer, não é verdade? A gente, quando aceitei Jesus, você é arrebatado para o céu logo, não é? Não, mas a gente está aqui na vida por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um processo pelo qual a gente precisa passar. E às vezes nesse processo você precisa passar pela doença, às vezes nesse processo você precisa passar pela cura, experimentar esse toque sobrenatural de Deus. Muitos precisam experimentar esse toque sobrenatural de Deus. É importante para que Deus cumpra o seu propósito maior, né? Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo? Morreu, não está vivo aí até hoje, não é verdade? Então esse processo, a gente tem que respeitar esse processo de Deus, porque Ele quer nos levar a um propósito maior, não é? Amém? Vamos abrir só aí em Romanos 12. Aliás, vamos em 1 Coríntios 12. Gente, tem coisa ainda pra caramba aí. Vamos tentar chegar na hora, gente. A gente tem que começar na hora certinho, 9 horas, não é, irmão Luiz? Irmão Luiz, ó, é um exemplo. Eu cheguei aqui 8h30 da manhã, primeiro que o professor. O professor chega antes das 9 e pouquinho. Irmão Luiz chega aqui 8h30, irmãos. Um exemplo para nós, né? Então as aulas têm que começar às 9 horas certinho. E às vezes eu fico ali enrolando um pouquinho, poder começar, a gente começa conversando uma coisa ou outra, poder esperar os irmãos chegarem. Aí depois acaba a gente tendo que correr um pouquinho. Então lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, depois a gente vai ler de 27 a 31. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer,
particularmente o quê? Especificamente a cada um. Para cada um Deus tem um dom, para cada um Deus tem uma habilidade espiritual. E ele continua aqui, 27 a 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E eu queria chegar para vocês agora justamente esse caminho mais excelente. Se você virar aí o próximo capítulo, o que a gente vai começar a ler? Sobre esse dom mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Amém? Aí eu queria entrar num outro ponto, que é opções do coração. Opções do coração. O que ele quer dizer com isso? É o que nos move. E o que nos move é o quê? O amor. O amor. O que nos move a servir é o amor. E eu queria dizer para vocês que eu acho que o fundamental nessa lição de hoje, se a gente aprender isso aqui, a gente vai seguir algo novo, viver algo novo em nossas vidas. Talvez você não conheça os seus dons direito, você não sabe direito qual é o seu dom. Mas eu quero te dizer, a primeira coisa que você tem que desenvolver no seu coração, e é um dom que Deus disponibiliza a todos, não só a um, a outro, porque ele é a raiz, é onde começam os dons espirituais, onde começam os frutos do Espírito, que é a bondade, paciência, longanimidade, são as características de uma pessoa transformada, da questão da personalidade, nasce no amor que Deus coloca em nossos corações. E o amor é aquilo que nos motiva, que nos faz levantar toda manhã. E o principal dom que a gente precisa desenvolver, acredito que seja o pai e a mãe de todos os outros dons, é o amor. É o amor. Acredito que muitos irmãos também estejam lendo a Bíblia, né? Eu estou lá em Lucas, nos Evangelhos, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, muitas vezes, antes de Jesus realizar um milagre, diz lá que ele era movido de íntima compaixão. Não sei quantos lembram, em vários textos, diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Talvez ele pudesse ter usado a palavra, Jesus foi movido por um amor profundo por aquela pessoa. Ele muitas vezes chegava e curava a pessoa, mas o que o movia era um amor profundo por aquela pessoa. Íntima compaixão, ele além de ter empatia com aquela pessoa, estar sofrendo com aquela pessoa, se colocava à disposição para ajudar. Esses dias mesmo estava lendo lá o texto lá do cego de Jericó, que estava clamando lá: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
e Jesus manda chamar ele para perto e pergunta a ele, né? O que queres que eu te faça? Que na verdade, o que Jesus estava dizendo ali? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer por você? Será que nós temos tido coragem de fazer essa pergunta para o nosso irmão? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer por você? Muitas vezes tem fugido disso, porque tem faltado combustível em nossos corações. E à medida que a gente aprende a falar para o nosso irmão, o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer por você, quando a gente começa a ser movido de íntima compaixão, de um amor profundo pelo nosso irmão, sabe o que começa a acontecer? Os milagres, a manifestação dos dons espirituais. Mas quando a gente é movido de íntima compaixão, de um amor profundo, que nos move, que coloca o outro em primeiro lugar em relação a nós, que nos coloca à disposição de servir. Isso aí é o que nos forma, o que nos transforma realmente, é o amor de Deus em nós, né? Eu acho que a raiz dessa lição de hoje, a principal lição que a gente precisa aprender é essa, é o que nos move ao nosso próximo, o que nos move a perguntar ao nosso irmão, o que você está precisando, o que você precisa. Às vezes ele está até precisando de uma cura, mas naquele momento ele está precisando de um abraço. Talvez a cura ainda vai demorar, mas ele precisa de um abraço. Saber que alguém ama ele. Falar, meu irmão, eu te amo, estamos juntos nessa luta. Conte comigo para caminhar junto com você nesse momento de dor, de sofrimento. Amém, irmãos? Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que vai definir a sua forma, o que vai te transformar é o amor que Deus vai colocar dentro de você. Amém? Outra palavra para coração é paixão, que ele coloca ali, começa dizendo, é opções do coração. Ou seja, eu botei aqui o que te move, né? Isso é que nós chamamos de opções do coração. Como saber se algo é uma opção do meu coração? Pelo entusiasmo e pela eficiência demonstrada. Ou seja, aquilo gera um entusiasmo, uma alegria, eu quero fazer, eu quero, né? Eu quero acontecer assim, quero tocar na vida do meu irmão, eu quero ser relevante na vida do meu irmão, né? E muitas vezes ser relevante não é aparecer, é fazer diferença, ser relevante, fazer diferença. Isso tem a ver com paixão. Aqui ele vai dizer que Bill Hybels, não sei quem é esse cara não, mas em vez de paixão, prefere usar a expressão descontentamento santo, que é uma grande insatisfação com a realidade ao redor, ou aspectos específicos dela. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Esse amor, essa paixão tem que nos levar a sermos inconformados, insatisfeitos. Em que sentido? Eu quero mais, eu quero servir mais. Eu não posso me conformar em ver pessoas ainda vivendo no mundo, vivendo com suas vidas entregues ao diabo. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar com tantas pessoas ainda indo para o inferno. É ser inconformado, insatisfeito. Tipo assim, sabe aquela pessoa que tem formiga no corpo, que nunca está sempre tá ali inconformada, está sempre querendo fazer alguma coisa. A pessoa que é apaixonada, a pessoa que tem esse amor de Deus dentro dela, ela tem sempre a necessidade de querer estar fazendo alguma coisa em prol do reino. Quer realizar alguma coisa em prol do reino. Quer fazer a sua tarefa diária em prol do reino, em prol do outro. Irmãos, é difícil? É difícil? Fala, Ana Cristina.
Uhum. 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 Outra coisa assim, que Deus tem me falado, justamente foi bom se tocar nesse assunto, que eu posso de repente falar sobre isso. As pessoas estão se tornando frias com a dor do outro, alheias à dor do outro. Mas nós, povo de Deus, a gente tem que pedir a Deus para abrir nossos olhos, para a gente ver a dor, o sofrimento do outro. Que são duas coisas. A gente que tem se tornado cada dia, pela correria do dia a dia, Jesus vai dizer lá com a parábola do semeador lá que a semente caiu no meio dos espinhos e dos abrolhos, ela cresceu, mas ela não deu frutos, porque ela estava sufocada pelos espinhos, que eram os cuidados do dia a dia, as coisas do dia a dia que nos envolvem, né, as nossas necessidades, e não geraram frutos, porque elas estavam ali sufocadas, né? Tem isso que a gente está sufocado, e tem a outro lado que é o quê? As pessoas têm vivido muito de aparências, e muitas vezes a gente não consegue enxergar a necessidade do outro, a dor do outro, porque ele está escondendo. Às vezes ele está sofrendo, né? Está doendo. Você chega para a pessoa e pergunta se está tudo bem, ela fala que está, né? Mas na verdade ela está ali a ponto de se matar. E muitas vezes isso acontece, a gente vê pessoas que de repente próximas ou próximo com o convívio de alguém que fala, mas a pessoa estava tão bem. A pessoa conversou comigo ontem, estava bem. E ela tirou a vida hoje. Aí você fica assim, essa pessoa estava doente, estava mal e ninguém viu. Não acontece isso? Vocês são duas coisas. A gente que é sufocado pelas coisas do dia a dia e às vezes nos tornamos assim incapazes de enxergar o outro. E o diabo, por outro lado, usa essa questão da aparência. Ninguém quer aparentar que está mal, todo mundo quer aparentar que está bem. E a gente não consegue enxergar o outro para poder a gente ter essa oportunidade de demonstrar amor pelo outro. Então a gente tem que pedir muito a Deus essas duas coisas, capacidade de enxergar além das aparências, pedir a Deus que a gente enxergue os sinais, que mesmo que essa pessoa com aparência, ela dá sinais, e a gente tem que pedir a Deus discernimento para que a gente enxergue esses sinais, e pedir a Deus para a gente sair um pouco das nossas necessidades também. Às vezes a gente está muito olhado com as nossas preocupações, com as nossas necessidades, com o que eu preciso, e a gente não enxerga a necessidade do outro. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. E vamos adiantar um pouquinho aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, especificamente, falando ainda sobre a forma, né? A primeira coisa que a gente falou foi sobre os dons espirituais, que justamente ele
formação espiritual, opções do coração, que é o que a gente falou, que eu quis dar uma importância maior para isso, que eu acho que é aí que é a raiz do negócio, da forma, do serviço, de ser servo, é o amor, é essa paixão. Quando você tem esse amor, essa paixão, isso te movendo, as outras coisas vêm atrás. Os dons espirituais vêm atrás, a motivação vem atrás, a nossa personalidade é transformada por Deus. Se a gente é impaciente, passa a se tornar uma pessoa mais paciente. Se é intolerante, passa a se tornar uma pessoa mais tolerante. Quando a gente vive esse amor, né? E ele fala aqui agora dos recursos naturais. Que recursos naturais? São os dons naturais que você nasceu com ele. Eu sou arquiteto, sempre quis ser arquiteto, desde criança, sempre gostei de olhar obras, sempre gostei de desenhar e tal. Isso é um dom natural que Deus me deu. Cada um de nós, um tem o dom de cozinhar, outro tem o dom de ensinar, de dar aula, outro tem o dom de, sei lá, de cuidar de uma lavoura. Sei lá, cada um tem um dom específico, né? Cada um tem uma capacitação natural. E a gente precisa usar os nossos dons naturais, nossos talentos naturais, para o reino de Deus também. Isso é importante. A gente tem que aprender a usar a nossa capacidade natural que Deus nos deu também para o reino de Deus. Outra questão que faz parte dessa forma, o modo de ser, ou seja, a nossa personalidade, aquilo que a gente é. E a gente precisa se conhecer, saber aquilo que a gente é, conhecer nossas características, buscar em Deus quais são as nossas características. Ao mesmo tempo que a gente tem que deixar Deus transformar a nossa personalidade. Eu sou intolerante por natureza, paciência zero. Você precisa ser transformado por Deus. Você tem que se conhecer tanto o que você tem de bom. Eu sou intolerante, mas sou um cara muito prestativo. Ótimo, você é prestativo, continua a desenvolver isso aí. Mas se você não tem paciência também para esperar o outro irmãozinho chegar junto, para poder trabalhar junto, fazer junto, pede a Deus paciência. Deixa Deus te transformar. Mas o primeiro passo para a gente se transformar é se conhecer. E a gente tem que orar, pedir a Deus: sonda-me, Senhor, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E deixa eu ver o que há de bom também em mim, deixa eu descobrir o que há de bom em mim que eu posso usar para servir o outro. Né? Como eu falei desde o início, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente descobre aquilo que a gente é, desenvolve aquilo que a gente é, a nossa identidade. E essa identidade Deus vai usar no reino. Amém? E áreas de experiência, isso é muito importante. É o que? A nossa maturidade. Tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. Deus nos transforma de acordo, à medida que você vai vivendo experiências. Deus permite que você viva às vezes uma experiência de dor, de ausência, um problema familiar. Aqui ele fala aqui de experiências familiares, experiências educacionais, vocacionais, experiências espirituais, experiências no ministério, experiências árduas. Ou seja, momentos de dor. De repente Deus vai permitir que você viva um momento de dor. E naquele momento de dor, de dificuldade, Deus vai te dar um consolo. Deus vai te dar uma palavra que depois você vai poder usar para consolar outra pessoa. Deus vai usar essa palavra, essa experiência que você teve, para você servir a outro. Não é? Então isso aí é a sua experiência. Deus usa a sua experiência na sua transformação. E muitas vezes a gente olha para trás, às vezes uma experiência negativa lá atrás, você olha hoje para a situação hoje, você fala assim: graças a Deus que eu vivi aquela experiência negativa, isso serviu para tantas coisas na minha vida, isso causou um amadurecimento em mim, não é? Isso me tornou uma pessoa mais capaz, me tornou uma pessoa mais sensível, me tornou uma pessoa mais atenta, não é? Agora eu queria ler com os irmãos, para a gente entrar na reta final da nossa aula. Essa aula é grande, hein? Meu Deus, desculpa, irmão, está falando tanto porque a aula é grande. Então, às vezes não dá a oportunidade de deixar os irmãos falarem. Mas quando os irmãos quiserem falar, levanta o dedinho, eu deixo falar, tá? Queria abrir com vocês João 13, de 1 a 17, o episódio lá em que Jesus lava os pés dos discípulos. Esse texto tem algumas lições importantes para nós, para a gente aprender a servir, sermos servos, não é? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Um golinho daqui.
João 13, a partir do versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus: então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Agora, analisando esse texto, o autor aqui da nossa lição, ele destaca alguns tópicos. Mas antes de a gente entrar nesses tópicos, eu queria só destacar aqui a segunda parte do versículo 1, que diz: ele, Jesus, sempre havia o quê? Vai lá no início lá. Sempre havia amado os seus que estavam neste mundo, e os amou até o fim. Percebe o que movia Jesus? Era o amor. Jesus amava os seus discípulos e amou eles até o fim. E qual foi o fim de Jesus? A morte na cruz. Foi por amor. Jesus amou até o fim. O propósito dele era amar, demonstrar amor e nos ensinar a amar. Tanto que ele vai dizer o quê? Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Amem assim como eu os amei. Primeiro tópico aqui que ele destaca é: servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. Tem certas coisas que ninguém quer fazer. A gente viajou lá para o sertão, tinha uma escala lá de lavar banheiro, ninguém queria lavar banheiro. No dia que era minha equipe lavar o banheiro, eu lavei o banheiro sozinho. De ficar catando, vem cá, vamos lavar banheiro. Porque ninguém queria lavar banheiro, né? Mas servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. Aquilo que ninguém quer fazer, está todo mundo fingindo que não está vendo. Às vezes em casa a gente vê isso, né? Às vezes lá em casa acontece de uma coisa cair no chão, passa um para lá, passa um para cá, todo mundo está fingindo que não está vendo, né? Aí eu, a Angélica, fala: ô, negócio no chão, vocês não vão pegar não? Não vão pegar o que está no chão não? Né? Ou tem um lixinho lá no chão, lá, uma coisinha lá no chão lá, fica só observando para ver a hora que um vai catar, né? Passa para lá, todo mundo finge que não está vendo, né? Então serve aquele que faz o que os outros não querem fazer.
E ele destaca que logo abaixo também serve aquele que está atento às necessidades. Mas não só atento às necessidades, às vezes está vendo a necessidade, que precisa fazer determinada coisa, mas você não quer fazer, porque você acha que aquilo ali não cabe a você fazer. Cabia a Jesus lavar os pés? Era a obrigação de Jesus lavar os pés dos discípulos? Não. Não era obrigação de Jesus fazer, mas ele enxergou uma necessidade. E é interessante que diz que eles já estavam jantando, e já estavam ceando. Jesus ficou igual aquele pai e mãe esperando ali para ver o que ia acontecer. Será que alguém vai se prontificar? Chegou um ponto que ele falou: opa, esperei, mas até que já passou muito, né? Porque qual era a realidade daqueles tempos? Não tinha rua calçada igual a gente tem hoje, né? A gente está com a nossa calçada aqui na frente novinha, linda ali, né? Quem gostou da calçada nova ali? Repararam que a calçada consertou ali, está bonitinha, né? O dia que estiver chovendo, ninguém vai mais pisar em lama, né? Não vai precisar mais poeirar o pé ali. Mas na época de Jesus as ruas eram empoeiradas, não tinha asfalto. Algumas cidades mais privilegiadas, os romanos calçavam algumas ruas, mas no geral, né, Benjamin? As ruas eram de chão e as pessoas sujavam os pés. Hoje a gente está voltando a esse costume novamente de deixar o calçado na porta de casa. A gente chega em casa da rua, deixa o calçado, né, para entrar com o pé limpinho. Mas naquela época não existia calçado fechado, meia, né, negócio bonitinho igual a gente usa hoje. Os calçados eram abertos, tipo sandálias. Isso quando tinha com calçado. Muitas vezes você andava era com o pé no chão, né? Alguns privilegiados tinham calçado e eram calçados abertos. Os pés ficavam sujos. E a mesa naquela época, para dar um exemplo aqui, ó, a mesa era baixinha, igual está aqui, ó. E eles sentavam na mesa dessa maneira para comer. Apoiavam o braço com um braço no chão e com a outra comiam. Então o pé ficava onde? Perto da mesa e perto uns dos outros. Eu estava sentado aqui do lado, aquele pezão sujo, fedorento, ali junto com a comida, né? E estava todo mundo vendo aquilo, todo mundo pezão sujo ali, e era hábito, quando se chegava para fazer as refeições, tem um escravo. E normalmente esse escravo era aquele que estava em início de carreira, né? Sabe quando você entra numa empresa, você é jovem aprendiz, né? Entra na empresa, você vai fazer tudo aquilo que ninguém quer fazer, não é? Muitas vezes é aquela tarefa mais ingrata, mais trabalhosa, é aquela que é para aquele que está começando. Então, lavar os pés ali era para aquele que estava começando, o servo que estava em início de carreira, né? Fazendo aquilo que nenhum dos outros queria fazer. E para que as pessoas pudessem se sentar à mesa com os pés limpos, não tivesse ter uma sensação incômoda, um pezão sujo, todo empoeirado, sujo de lama, sei lá, com chulé, não é? Ali na hora da refeição, devia ser uma coisa bem desagradável. Ou seja, estava todo mundo ali vendo aquela situação e todo mundo quietinho. Mas Jesus fez o quê? Espera aí, tirou o casaco, pegou a toalha, amarrou na cintura, vem cá, pegou a bacia, encheu de água, vamos embora, lavar esses pezão sujos aí, não é? E Jesus se colocou ali, mesmo sendo ele o Senhor, o Mestre, aquele que estava acima dos seus discípulos. Ele estava ali, era figura proeminente naquela ceia. Vocês compreendem isso? Era a ceia final, aquela ceia de Páscoa, antes da morte de Cristo, que ele estava ali com seus discípulos, em que aconteceram tantas coisas naquela ceia. Era aquele momento especial. Jesus estava ali, vamos dizer, no auge da sua caminhada ali, o seu momento ali, né? Todos os discípulos na grande expectativa daquilo que iria acontecer. Era o grande líder, o grande mestre, e ele de primeiro vem a último. Se fez servo e serviu. Ele se colocou naquele lugar de fazer o que os outros, aquilo que ninguém queria fazer, ao mesmo tempo que estava atento àquela necessidade. Mas como eu falei, não basta estar atento à necessidade. Às vezes estava passando ali na frente da calçada ali toda semana, falando: rapaz, ninguém ajeita essa calçada, né? Ninguém ajeita essa calçada. E aí eu te pergunto: o que você fez para caminhar, para ajeitar a calçada? Nada. Talvez você não tenha feito nada.
Um exemplo prático aqui, né, para a gente ter noção. Você está vendo a necessidade, então às vezes não basta ver a necessidade. E tem aquelas pessoas que são realmente totalmente desatentas e que não enxergam a necessidade do próximo. Conforme a gente estava falando agora há pouco aqui da questão do amor e da gente estar atento à necessidade do próximo. Que muitas vezes as pessoas escondem, então a gente tem que estar atento aos sinais. Esse olhar um pouco mais cuidadoso, um olhar mais profundo, para a gente perceber a necessidade das pessoas. Então, o primeiro item aqui, serve aquele que faz o que os outros não querem fazer, serve aquele que está atento às necessidades, e o próximo agora, servo é aquele que tem o servir como prioridade. Ou seja, ele não espera por ninguém. Ele está enxergando aquela necessidade ali, pega logo e vamos fazer. Vamos fazer, pau para toda a obra. Está precisando o quê? Carregar a cadeira? Vamos embora, carregar a cadeira. Está precisando fazer isso, aquilo, né? Eu sou muito desatento, irmãos. Eu sou muito devagar, confesso para os irmãos. Às vezes eu queria ser mais ativo. Às vezes quando eu chego... Mas todos nós temos nossas dificuldades. Mas como eu falei, a gente tem que conhecer aquilo que a gente tem de dificuldade e tentar modificar. Buscar em Deus essa capacidade, né? E tem irmãos que já têm essa capacidade natural. Ele já faz isso mais naturalmente. E outros têm que lutar mais. Para ser serviço, para ser servo. Não é? E nós devemos buscar isso em Deus. Nós somos perfeitos? Não. Nenhum de nós é perfeito. E eu não estou aqui falando, de repente você está sendo confrontado com todas essas verdades aqui, com todas essas situações, falando, eu sou um servo muito fraquinho. E minha intenção hoje aqui não é apagar o pavio que fumega, não é? Mas é soprar um pouquinho, aquele paviozinho que está quase apagando, para ele acender um pouquinho mais, para ele brilhar um pouquinho mais. Porque Deus acredita em nós, na nossa capacidade. E eu acredito na capacidade de cada um de vocês. Todos nós, como eu falei desde o início, temos algo a contribuir no reino de Deus. Temos algo para fazer diferente. Irmãos, tem que correr para acabar. Servo é aquele que não se importa em se humilhar. Ou seja, é aquele que mesmo sendo líder lá, sendo papapá lá, não se importa de fazer uma tarefa simples. Limpar um banheiro, varrer um chão, ir para a cozinha fazer alguma coisa. Servo é aquele que não se preocupa em ser o maior. Muitas vezes a gente está o maior, mas não significa que a gente vai ser o maior a vida toda, né? Às vezes a gente está numa posição de destaque hoje, amanhã não vai estar mais. Não pode ser aquilo que a gente é o estado que a gente se encontra. E a gente não pode ficar apegado a isso, a posição, a status. Jesus demonstrou isso muito claramente, ele não estava apegado naquela situação. E outra coisa que tem a ver com isso, que é justamente o próximo tópico, serve aquele que tem consciência de quem é, e por isso serve. Falta mais um itemzinho, mas eu queria dar só mais uma importânciazinha para esse aqui. Serve aquele que tem consciência de quem é, por isso serve. O que está querendo dizer isso? Se você for ali limpar o banheiro, limpar uma privada suja, não vai mudar aquilo que você é. Jesus sabia exatamente quem ele era. E o fato de pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos, não ia mudar quem ele era. Não ia alterar sua identidade. Ele continuaria sendo filho de Deus, o Cristo ungido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Às vezes a gente tem assim, não vou fazer isso não, que as pessoas vão pensar de mim. Não, eu sou o cara. Não, meu irmão, você tem que estar preocupado com isso não. Você tem que ter confiança da sua identidade. A gente está falando desde o início sobre identidade, saber aquilo que a gente é. E aquilo que a gente faz, desde uma tarefa mais humilde, como uma tarefa que te faz aparecer um pouco mais, não pode mudar aquilo que você é, nem o de menos, nem o de mais.
Como a gente falou no início, a irmã destacou, muitas às vezes pelo seu talento, por um dom espiritual específico, se tornam estrelas. Isso não pode mudar o que a gente é. Assim como uma tarefa humilde não vai mudar o que a gente é. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente é em Deus. Isso não pode impedir a gente de servir. Amém? Serve aquele que age com altruísmo. O que é altruísmo, irmãos? É aquele que não pensa em si. É justamente o contrário de egoísmo. Né? Nós tendemos ao egoísmo. Nossa tendência natural da nossa carne pecadora, pecaminosa, é ser egoísta. Pensar em nós primeiro. Mas aquele que é altruísta pensa nos outros primeiro para depois pensar em si mesmo. Jesus, nesse ponto, que ele se mostrou também altruísta. Pensou em todos, não nele. Ele podia ter pegado assim, eles não querem lavar os pés não? Eu vou lavar o meu. Ele que fica com os pés dele sujos. Mas só que o quê? Os pés dele sujos afetam a todos. Ele lavar o pé dele ia adiantar? Não. Mas ele fez isso pensando nisso também? Não. Fez pensando em todos, no benefício de todos. Amém, irmãos? Ele não agiu com egoísmo, mas sim com altruísmo, verdadeiramente amando o seu próximo. Jesus, Mestre e Senhor, deu exemplo e o desafio. Se eu fiz, vocês devem fazer também. Assim, descubra sua forma. Comece avaliando seus dons e habilidades. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Aceite e desfrute a sua forma, a sua identidade. Continue desenvolvendo a sua forma. Seja um servo à semelhança de Jesus. Amém, irmãos? Está aos pouquinhos voltando o Ministério em Células, né, pastor? A gente já teve aí a primeira reunião de célula protótipo. Se você quer um lugar para começar a se desenvolver, o serviço é na célula. Começar a descobrir os seus dons espirituais, descobrir como é que você pode servir a Deus com seus talentos naturais, né? Ser transformado, ganhar uma nova forma. Melhor lugar para isso é na célula. Então daqui a pouco todos nós vamos ter a oportunidade de estar novamente inseridos numa célula. E esse lugar é o lugar onde a gente precisa estar para a gente desenvolver essa nova forma, ser transformado através da vida dos nossos irmãos mais pertinho de nós. Amém? Alguém que deseja falar mais alguma coisa, acrescentar? O professor falou para caramba hoje, não deixou ninguém falar, lição é grande, muita coisa para dizer. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Rodrigo, ora para nós aí.